O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo na manhã do dia 24 de abril de 2020, após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Ele havia sido uma indicação direta de Moro. A notícia contribuiu para o turbilhão político que se soma à crise sanitária por conta do novo coronavírus no país. É a segunda baixa na esplanada em menos de 10 dias, já que no dia 16 de abril, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixou o governo demitido por Bolsonaro. Moro usou uma entrevista coletiva para anunciar sua decisão de se despedir do ministério. Ele criticou as tentativas de interferência do presidente Jair Bolsonaro em órgãos de segurança do governo e enfatizou que o presidente deve respeitar a autonomia das investigações. Moro revelou que Bolsonaro desejava ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal, pois estava preocupado com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal. Segundo Moro, o presidente deixou claro que gostaria de fazer uma interferência política na Polícia Federal. Ao saber que Bolsonaro decidiu demitir o diretor-geral do órgão, indicado por ele, Sérgio Moro anunciou que deixaria o ministério. Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições. Em sua coletiva, o agora ex-ministro lembrou que, ao assumir o cargo, lhe foi prometida uma carta branca para nomear assessores, o que inclui o superintendente da Polícia Federal. Moro enfatizou que o problema não seria a troca do diretor-geral da PF, e sim a falta de explicações sobre motivações do presidente em retirá-lo do cargo. Disse ainda que a saída de Valeixo não foi comunicada oficialmente ao ministério e que não poderia aceitar interferências na sua pasta. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. No fim da tarde, após toda a repercussão da saída de Moro, Bolsonaro reuniu seus ministros para um depoimento e atacou o ex-titular da pasta da Justiça. O presidente rebateu as acusações de Moro, disse que o ministro foi dominado pelo ego, reclamou de ter sido chamado de mentiroso e ainda o acusou de querer uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Bolsonaro falou também sobre a atuação da PF em situações que esbarram em sua família e no ex-assessor Fabrício Queiroz e a investigação sobre a morte de Marielle Franco. Movimento Anticorrupção Brasileira. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar as denúncias de Moro contra Bolsonaro. Como ministro, Moro acumulou desentendimentos com Bolsonaro, tendo sido desautorizado em diversos momentos.
No primeiro mês de governo, por exemplo, Bolsonaro editou um decreto para flexibilizar porte e posse de armas, sem pareceres técnicos do Ministério. Moro mostrou desconforto com o projeto e disse que a medida não era política de segurança pública. Depois, Moro indicou a cientista política Ilona Issabó como suplente para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Apoiadores de Bolsonaro reagiram nas redes e o ministro se viu obrigado a desfazer o convite após um telefonema do presidente. Seu principal projeto na pasta, o pacote anticrime, foi desidratado na Câmara dos Deputados e não recebeu o apoio esperado de Bolsonaro. Moro também atuou contra a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que paralisou investigações iniciadas com base em relatórios do COAF, movimento que irritou Bolsonaro porque a decisão de Toffoli beneficiava a investigação sobre seu filho Flávio Bolsonaro por rachadinhas. Sérgio Moro é o 8º ministro a deixar o governo. Sua saída, uma semana após a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, amplia o isolamento político de Bolsonaro, que perdeu seu principal fiador no discurso de combate à corrupção.